Na realidade, essas esferas são as esferas de responsabilidade cristã, e a esfera central é o corpo de Cristo. O meio de entrar nessa esfera é por meio do selo do Espírito Santo. Quando cremos no Senhor Jesus, nós fazemos parte desse corpo. E aí, então, são os verdadeiros cristãos. A segunda esfera, que nós lemos no versículo 5, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, é quando a pessoa é batizada, ela entra na profissão de cristão, a cristandade professa. Ela inclui os cristãos verdadeiros e os cristãos professos também, né? Quando vai agora no versículo 7, ele fala dessa terceira esfera que é, mas a cada um de nós, a um só Deus e Pai de todos. Essa é a terceira esfera, que a gente vê nesse gráfico aí. O centro em branco aqui seria um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Isso, nós entramos por meio do selo do Espírito Santo quando cremos. Quando ele, no 5, ele fala de um só Senhor, uma só fé, um só batismo, se entra através do batismo com água. Isso é a profissão cristã. Quando se fala de um só Deus e Pai de todos, aí, o qual é sobre todos, e por todos, e em nós todos, é interessante isso aqui, entender isso aqui. O versículo 6, a esfera terceira, a última esfera que nós vimos que é a maior, é um só Deus e um só Pai de todos. De todos isso aqui, não é que ele é Pai no sentido de nosso Pai, como ele é para nós, mas é como Criador. Que a única vez que mostra Deus como Pai no Antigo Testamento é quando fala que ele é Pai, mas no sentido de Criador de todas as coisas. Então aqui envolve toda a criação de Deus. Porém, a continuação desse versículo 6, ele vai falar das três esferas, porque há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos da sua criação, por todos da cristandade, mas só em nós todos que ele habita, a igreja de Deus. Essas são as três esferas, ele resume outra vez essas três esferas. E por que ele vai falar dessas três esferas? Porque os próximos, nós vamos ver aqui até o versículo 16 desse capítulo, ele vai falar a respeito dessa esfera do corpo de Cristo, a esfera central aí, um só corpo. A esfera de um só corpo. Depois do versículo 16 até o 17, até o capítulo 5, versículo 21, ele vai falar da segunda esfera, que é a esfera da cristandade. E depois do capítulo 5, versículo 22 até o 6, 9, ele vai falar da esfera da criação de Deus, que é um só Deus e Pai de todos. Nós estamos, na realidade, temos responsabilidade nessas três esferas, porque como cristão, nós temos saber como se comportar e manter a unidade do Espírito, mas na cristandade, dar um bom testemunho também para os que são de fora, né, dessa esfera do corpo de Cristo. Então, a cristandade, nós temos um costume de sempre falar mal deles e cair em cima das coisas, mas muitos são nossos irmãos que estão lá. Nós temos que entender que nem todos têm a luz ainda, e nós não precisamos descer o verbo em cima deles, falar, está tudo errado, e fazem isso, ficar sempre criticando. Nós devemos estar ocupados em falar a verdade, como testemunho, como manifestando a unidade, né? Mantendo a unidade do Espírito. Mas a terceira esfera, ela tem relação, que ele vai falar no final, quando ele vai falar de marido e mulher, do lar, das nossas coisas. Porque quando chega no ponto do lar, nós estamos sujeitos a Deus Criador também. Porque a mulher cobre a cabeça. Porque como criatura de Deus existe o homem é o cabeça da mulher na criação, porque foi assim que Deus criou, e Cristo cabeça da igreja, e Deus sobre todos. Quando ele fala em nós todos, isso o Darby põe esse nós todos aqui, ele está falando do terceiro, do círculo central aí, que é o corpo de Cristo. Isso é importante a gente entender essas três coisas, porque vai estar relacionado com os próximos capítulos aí,
a continuação desse capítulo 4, entra no 5 com a esfera central aí, né? Assim, intermediária, e a esfera mais periférica aí, maior delas, é no capítulo 6, do 5:22 até o 6:9 que ele vai falar. Só esclarecer uma coisa, se puder o Márcio colocar de volta as 3 esferas, deixar uma coisa muito, muito firme, porque hoje 2 pessoas me perguntaram isso, eu fiquei muito chateado, porque eu não devo ter me expressado bem, e elas perguntaram, então quer dizer que só estão salvos os que estão congregados da maneira como você está congregado, né? E eu fiquei chateado com isso, porque em nenhum momento eu quis passar tal ideia. Então, essa esfera do centro aqui, branca, está escrito um só corpo, um só espírito, uma só esperança, ela inclui todos os salvos. Todos os salvos. Não importa onde eles estejam congregados ou não congregados, se ele mora na Lua, se ele mora no Afeganistão, não importa. Todos os salvos por Cristo estão incluídos nessa esfera central, que é o corpo de Cristo, que representa o corpo de Cristo. É muito importante isso, porque as pessoas ficam tão acostumadas com aquela ideia, venha para a nossa igreja e você será salvo. Isso não existe. Vá a Jesus Cristo, creia em Jesus Cristo e será salvo. A segunda esfera, que é um só batismo, que é a esfera intermediária, é um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esta, sim, não é de pessoas salvas, embora a esfera interior esteja nessa também, faz parte dessa, né? Mas aqui está representando pessoas que vestiram a camisa do cristianismo, ou seja, foram batizadas, elas levam sobre si responsabilidade e nome de Jesus, mas nunca se converteram, nunca nasceram de novo. O mundo está cheio disso, de gente que professa, vai fazer uma enquete, qual a sua religião? Eu sou cristão. Eu sou cristão. Mas não é, às vezes não é nada, mas é cristão porque nasceu num lar cristão, ou foi batizado numa religião cristã, leva o nome de Cristo. Então é muito importante isso. Isso aqui é o que a gente chama de cristandade, que é a esfera dos que professam que há um só Senhor, que há uma só fé, que há um só batismo. Mas não necessariamente sejam pessoas nascidas de novo. E aí a esfera maior, claro, é a humanidade como um todo, e aí independe de que religião seja. Só para confirmar que, então, o um só corpo, ele é formado não por algum grupo ou alguma congregação de cristãos. Ele é formado por todos os salvos por Cristo. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai buscar a sua igreja. Não a igreja dos irmãos, a igreja do pastor fulano, a igreja da congregação não sei de quem. Não, ele vem buscar a sua igreja, que é o seu corpo. E é essa que ele vai levar para a glória. Acrescentando isso que o Mário está falando, a outra confusão que a gente vê muito comum é a pessoa falar, eu sou membro da igreja tal. A escritura não tem em nenhum lugar nas escrituras alguém falando que é membro de uma igreja. Só se fala que é membro do corpo. Porque o corpo é de Cristo. Certamente, uma igreja denominacional tem salvos lá no meio. Tem aqueles que pertencem ao corpo de Cristo. Estão no lugar errado, mas eles são salvos. Não estou negando que não sejam salvos. Em qualquer lugar onde se fala que é cristão, tem salvos e não salvos. Até na igreja católica, em qualquer lugar que você fala é cristão, pode ter salvos lá no meio. Porque só Deus conhece o que são os seus, não nós. Eu não posso dizer, olhar aqui e falar, olha, tal pessoa é, tal pessoa não é. Mesmo que seja pelos frutos, eu posso ver no momento pelos frutos. Mas daqui a 10 anos, se essa pessoa se converte, ela é parte do corpo de Cristo. Porque entrar nessa esfera central, você entra quando crê no evangelho da sua salvação. E quantas pessoas que você fala de Cristo, ele fala assim, mas eu creio em Jesus. Ele é salvo.
Agora é duro quando você vai falar com alguém, eu falo assim, e você? Você crê em Jesus? Ah, meu pai crê. Meu pai é pastor. Muitos já falaram isso. Ah, meu pai era pastor. E ele acha que isso... Olha, Deus não tem netos. Ele só tem filhos. Eu não vou salvar meus filhos porque eu sou crente. Meu filho tem que crer. Qualquer um é assim. Todos têm que crer para ser salvos. E não é fazer parte ou ser membro de uma igreja, porque não existe membros na igreja. A igreja é composta por cristãos e professos. A cristandade, que a gente chama. Agora, a igreja de Cristo mesmo, o corpo de Cristo, somente aqueles que, tendo crido no Evangelho, foram selados com o Espírito Santo, que diz em Efésios 2, né? Que trata disso daí. Nós já estamos quase chegando ao fim, mas foram muitas coisas. Eu espero que os irmãos que tenham ficado claro para todos os irmãos os assuntos que aqui foram tratados, que